Então sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos, né? Hoje eu resolvi fazer um tema que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Eu vou te explicar os 5 passos mais importantes para emagrecer no inverno. Chega o inverno, nem tá no inverno ainda, né? Nós estamos aí no outono, mas já vem aquele pessoal assim me falar, ó, meus alunos já me falam, né? Nutri, mas tá muito frio, é difícil comer salada. Nutri, minha fome aumentou, eu fico com vontade de comer preparações quentinhas, mais saborosas, é muito difícil emagrecer no inverno. E eu quero te provar que emagrecer durante o outono e o inverno pode ser muito prazeroso, pode ser muito gostoso e muito mais rápido. Aqui entre nós, vocês sabiam que o metabolismo fica mais acelerado no inverno? É isso mesmo, no inverno nosso metabolismo fica muito mais acelerado. É muito mais fácil você emagrecer no inverno do que no verão. E o corpo que você sonha, a saúde que você sonha lá no verão, eles são construídos agora, no inverno, combinado? Então vou colocar assim um pouquinho, eu quero que vocês vejam aqui meu cafezinho, vamos ver se tá dando para vocês ver. Tá dando para ver aí, pessoal? Ó, o que nós temos aqui hoje? Eu vou bater um papo aqui com vocês, mostrar o que temos e depois eu vou começar a nossa aula. É uma aula muito boa com 5 passos, tá? Fica até o final comigo para vocês entenderem por que emagrecer no inverno pode ser tão maravilhoso para tua vida. O que nós temos aqui, ó? Aqui tem uma uvinha, então frutas são sempre bem-vindas, né? Um morango que tá uma delícia hoje. Nossa, esse que compramos hoje. E uva também. Essa uva é a preferida do Cristiano. É o que o maridão mais gosta. Eu fiz hoje um chazinho muito gostoso, que vai ser uma receita que eu vou dar no final da live, tá? Então aqui vocês vão ver que já tem alguns pedacinhos aqui, ó, de morango no fundo da minha xícara, tá? E aí agora, esse chazinho é de morango com limão. Então a gente vai colocar aqui para vocês. Aqui o que eu tenho? Nem todo industrializado é ruim, né? Então eu compro em lojas de produto natural. Esses milhos, é um milho salgadinho. Na verdade, ele é um milho seco, né? Desidratado. É um milho mesmo, ó. Não sei se vocês já comeram, é uma delícia. Salgadinho, é tipo um amendoim torradinho, só que é um milho. É um milhozinho mesmo. E aí ele é bem salgadinho. É uma delícia, assim, para tomar junto com um chazinho. Às vezes tá com vontade de comer alguma coisa. Eu uso aqui em casa. Não é uma coisa que você precisa usar muito, mas de vez em quando é uma boa opção, tá? Então vamos lá. Vamos começar o nosso chá da tarde, então. Estão preparados para aprender a emagrecer no inverno? Essas dicas vão ajudar vocês demais, mas demais mesmo, viu? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de emagrecimento no inverno. E chega essa parte do ano, que é mais ou menos ali no outono, eu já começo a encontrar alguns pacientes e alunos me perguntando: Nutri, eu quero muito emagrecer, quero muito ter uma vida mais saudável, mas no inverno aumenta o meu apetite, aumenta a minha fome, eu tenho vontade de comer o tempo todo. E não dá para ficar comendo salada, é tudo muito frio, não dá vontade de comer alface gelado, né? Eu também vivo isso. Na parte do inverno, no período do inverno, eu tenho uma grande dificuldade de comer saladas, assim como você. E aí, eu coloquei algumas estratégias aqui na minha vida, dentro da minha casa, e eu quero ensinar para você como emagrecer no inverno pode ser uma delícia, pode ser prazeroso e realmente, se você quer conquistar uma saúde e um corpo dos sonhos, para no verão você já estar pronta, a hora é agora de se cuidar e de se preparar. No meu ponto de vista, a melhor época para perder peso é agora, entre o outono e também no inverno. Muitos se assustam com isso, mas é verdade. E não é uma verdade que eu acho, é uma verdade científica. Nosso corpo aumenta o metabolismo durante os dias mais frios, de temperatura mais baixas. Mas antes disso, eu quero dar esses 5 passos para você queimar gordura no inverno. Eu quero te explicar um pouquinho como é que funciona esse emagrecimento no inverno. Por que o meu corpo favorece a queima de gordura nos dias de baixa temperatura? Então, as perguntas que eu mais recebo no meu consultório todos os dias, eu quero compartilhar com vocês. Eu até coloquei aqui as perguntas que eu mais recebo. Então, vamos lá. A primeira pergunta que me perguntam todos os dias, que me falam todos os dias. No inverno, o corpo necessita de mais comida para se manter ativo? Essa é a pergunta que todo mundo faz para mim. Será que no inverno o corpo necessita de mais comida? E a resposta é sim ou não.
Realmente, a comida, né, o alimento que a gente ingere, ele serve como combustível para a produção de calor no nosso corpo. Por isso, sentimos essa necessidade de comer mais. Então, pessoal, não é psicológico essa vontade de comer mais sua, não. Você realmente vai aumentar o apetite nos dias mais frios. Mas existem estratégias para comer bem e não ganhar peso. Então, realmente, nos dias mais frios, a gente vai ter necessidade de comer mais para aumentar a nossa temperatura corporal. Alguns estudos foram até feitos, né, em alguns animais que durante a baixa temperatura, a vontade deles comerem era muito maior. Por quê? O aumento da taxa metabólica basal. O corpo demanda mais energia, o gasto energético é maior nos dias de baixa temperatura. E com isso, aumenta, sim, o apetite. Isso é muito importante. Mas para quem tem reservas, isso pode ser um ponto positivo. Porque se você está com excesso de peso e quer queimar a sua gordura corporal, você tem reservas, ok? Então, se o seu corpo demanda mais gasto energético, que tal alimentar de uma forma que o seu corpo use a sua gordura armazenada como fonte para gerar energia e aumentar a sua temperatura? Isso é completamente possível se você fizer uma alimentação anti-inflamatória, comer os alimentos certos, com carga nutricional. E aí sim, você vai se alimentar de maneira que tenha qualidade. O teu corpo vai usar a sua gordura como fonte de energia para manter também a tua temperatura corporal, ok? Por que no inverno é mais fácil emagrecer? Essa é uma pergunta muito comum também. Com as baixas temperaturas, nosso organismo necessita de um maior aporte nutricional para manter a nossa temperatura basal. Então, o ser humano ele precisa manter uma temperatura basal, ok? E quando está mais frio, ele demanda um pouco mais de energia para manter a nossa temperatura. A temperatura é o que determina o funcionamento dos nossos órgãos, do nosso metabolismo, de todo o nosso corpo. Para manter essa temperatura, ele precisa de um maior gasto energético. Fator principal do emagrecimento no inverno. Então, durante o inverno, o emagrecimento ele é mais fácil de acontecer na sua vida, porque o seu corpo demanda um maior gasto de energia. Porém, pode acontecer o contrário, com muita facilidade. Muitas pessoas ganham peso no inverno. Por quê? Porque como aumenta um pouco o apetite e, além disso, elas começam a comer mais alimentos, elas constroem um dia alimentar apenas com calorias vazias e não com densidade nutricional, que é o que faz com que o seu corpo funcione bem, mantenha a temperatura e queime gordura e não armazene gordura, que é o caso das pessoas que fazem alimentação com uma dieta de baixa caloria, mas calorias vazias. Pode ser até de baixa caloria. Às vezes você come pouco, mas esses alimentos não têm carga nutricional nenhuma. E aí, então, você ganha peso. Então, tem que ficar muito atento durante o inverno. Se você fizer as estratégias certas, você vai emagrecer muito mais rápido. Então, vai ser um fator que vai favorecer o seu emagrecimento. Porém, fique muito atenta, porque facilmente acontece de você ganhar muito peso no inverno. Por quê? Porque você vai comer mais e esse desequilíbrio e essa baixa de nutrientes no seu corpo faz com que você ganhe peso, porque a fome vai aumentar nesses dias também, ok? Outra pergunta muito interessante aí que todo mundo me faz e eu quero explicar para vocês antes de dar os 5 passos. O inverno é uma estação ótima para emagrecer? Então vocês já entenderam. Mas por quê? Vamos lá. No inverno, o metabolismo do nosso corpo acelera bastante, porque o corpo precisa produzir esse calor que eu já expliquei. Isso ativa mecanismos naturais que queimam gordura. Olha que interessante. Nessa época do ano, a queima de gordura do nosso corpo pode aumentar entre 10% a 15%. Olha que notícia boa! Um excelente motivo para você tomar sua decisão de emagrecimento agora. Agora, outra pergunta que todo mundo me faz, que eu quero muito falar com vocês. Podemos dar um tempo nas atividades físicas durante o outono e inverno, já que o meu metabolismo é mais acelerado?
E a resposta é não, é justamente o contrário. Já que o meu metabolismo está trabalhando mais, devemos ajudá-lo na prática de movimento do seu corpo, de exercício físico, para contribuir para o seu emagrecimento. Além disso, devemos aproveitar essa estação para cuidar melhor do nosso organismo e criar o hábito do exercício físico. Então, muitas pessoas no inverno ficam com mais preguiça, mais desânimo de movimentar o corpo porque está frio. E é o contrário. No inverno é uma ótima hora, é excelente hora aí para você decidir movimentar o seu corpo. Porque já que tá friozinho, você coloca uma blusa confortável, uma roupa confortável e movimenta o seu corpo. Esse calor gerado durante o exercício físico vai fazer com que você fique mais aquecida durante todo o dia. Então você vai sentir mais conforto, além de acelerar ainda mais seu metabolismo. Lembrando que nós até fizemos uma aula, né? O exercício físico não tem nada a ver com a caloria que eu queimo durante o exercício. Muitas vezes a pessoa tem aqueles reloginhos, ou então na esteira, e ela fala assim, hoje eu queimei 300 calorias no exercício, que maravilha. Isso não tem nada a ver, pessoal. O exercício físico é muito mais do que aquela caloria, porque se fosse só por aquela caloria, dava para desanimar, concorda comigo? Se eu faço 1 hora de esteira, provavelmente vou perder 300, 400 calorias. Um alimento que eu consumo já tem muito mais que isso. Mas a questão do exercício físico não tem nada a ver com calorias, e sim com o aumento da minha taxa metabólica basal e a organização dos meus hormônios. Lembra que o Dr. Cristiano explicou pra gente que o exercício que eu faço agora, ele age no meu corpo pelas próximas 24 horas. E esse exercício não precisa ser muito elevado, tem que ser no seu ritmo e sempre procurando o educador físico. O movimento tem que ter orientação, ok? Mas vale a pena fazer pelo menos 15 minutos de movimento no seu corpo, inclusive nos dias de inverno, para que acelere o seu metabolismo pelas próximas 24 horas. Combinado? Esses são os pontos mais importantes para você desmistificar de uma vez por todas que inverno é difícil para emagrecer. Outra pergunta que me fazem muito. Nutri, tá bom, eu sei que é importante emagrecer, que eu preciso tomar essa providência. Eu sei que o inverno é a melhor época para queimar gordura. Mas como resistir às tentações dessa estação? Porque é a estação do ano que tem mais tentações, guloseimas. Concordam comigo? E aí eu quero mostrar para vocês que o inverno, ele pode ser delicioso, prazeroso, pode ser incluso todos os alimentos que você gosta de maneira equilibrada. O inverno é frequentemente relacionado, né, com o ato de comer pratos mais bem preparados, quentinhos, saborosos, como um chocolate quente, um fondue, uma feijoada. São alimentos mais pesados e que, na cabeça das pessoas, tem o conceito que são alimentos que fazem com que você ganhe gordura, mas nem sempre. Nem sempre é assim. Muitas vezes desses alimentos ajudam no seu emagrecimento. O erro é pensar que para emagrecer eu preciso fazer dieta e restrição de alimentos com alta densidade nutricional. Por exemplo, uma feijoada. Por exemplo, um chocolate quente bem feito. Por que não incluir isso na sua alimentação durante o inverno? Eu vou te explicar como. E é claro que as comidas do inverno podem também ser péssimas para o seu emagrecimento, se elas forem muito ricas em açúcar ou gorduras industrializadas, né, que a gente chama das gorduras processadas. Esse sim é o problema, os açúcares e as gorduras processadas. Agora, tem muita comida boa que eu quero contar para você hoje, que dá para comer no inverno e queimar gordura. Então, como emagrecer no inverno? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo, eu quero aqui emagrecer no inverno. Vamos lá para 5 passos? Agora vocês entenderam o porquê
Entenderam que as guloseimas podem sim estar inclusas na sua vida, eu vou te ensinar. Agora, papel e caneta na mão, que eu quero te dar esses 5 passos, eu quero que você coloque na sua vida e depois você vai me contar qual foi o resultado deste inverno. Saboroso, com energia, com disposição e vai acabar o inverno bem mais magra, tá bom? Vamos lá. Quais são os passos mais importantes? Então, vamos agora. 5 passos para você ficar magra durante o inverno. Os 5 passos mais importantes, e o primeiro, que eu não posso deixar de falar, todo mundo já sabe, quem é meu aluno já está praticando, mas muitas vezes a gente deixa ele de lado, principalmente no inverno, que é a hidratação. Ai, Nutri, de novo hidratação? Sim, de novo hidratação. Sem hidratação, a gente não consegue ter um emagrecimento. Não adianta eu falar para vocês que nós vamos emagrecer se você não está hidratando o seu corpo. E muitas vezes no inverno são dias que você não tem vontade de beber água. Água gelada, não dá vontade, não dá muita sede, né? Porque no verão a gente transpira muito e dá mais vontade de beber água. No inverno, não. A gente às vezes esquece da água. E está aí a chave do emagrecimento. É comum, né? A maior parte das pessoas deixar de lado a água. E aí, quando você deixa de lado a água, seu metabolismo abaixa. Então, se devido à temperatura o metabolismo aumenta em 10 a 15%, mas se você não hidrata, aí você não vai conseguir favorecer este emagrecimento, ok? Então, acorde cedo, faça por disciplina, tome o seu copo de água. E uma opção legal nos dias de inverno, que às vezes é difícil acompanhar a hidratação, é fazer os chás. Os chás são boas opções para hidratação. Você, sempre o chazinho, por exemplo, um chá de camomila, um chá de erva doce, um chá de erva cidreira, chás de ervas naturais, você acaba hidratando bastante o seu corpo. E por ser quentinho, pode ser que caia melhor aí nesses dias de mais frio. Pode ser uma opção, ok? O segundo passo do emagrecimento saudável são escolhas inteligentes. Sim, o emagrecimento, ele precisa ser inteligente. Ele não pode ser um emagrecimento por contagem calórica, ele não pode ser um emagrecimento que eu paro de comer, ainda mais no inverno. Se eu comer pouco, eu vou ficar com uma fome danada e chega à noite eu quero descontar tudo que eu não comi durante o dia à noite. E aí, por isso que você ganha peso, porque você não faz estratégias inteligentes. Os meus alunos sabem como fazer estratégias inteligentes. Lá a gente tem os cardápios, as substituições, aí sim eles sabem combinar os alimentos. Mas você que está me assistindo aí, que não sabe fazer essas combinações, eu quero te dar algumas orientações importantes. Esse passo número 2, para emagrecer no inverno, muita gente deixa ele de lado. Por quê? Porque comer salada no inverno parece que não combina, né? Ontem mesmo estava aqui, eu coloquei um prato de alface no meu prato, eu coloquei várias folhas de alface no meu prato e vim almoçar. No final do almoço, o alface ficou. Aí o Cristiano me perguntou, uai, Marcela, hoje você deixou o alface, você gosta tanto de folha? Eu falei, nossa, amor, as folhas não vão mesmo no inverno. Eu acho muita dificuldade de comer salada no inverno. E aí, o ponto-chave para o emagrecimento são as fibras. E aí, chega no inverno, você tira a salada da sua vida e tira junto as fibras alimentares. Se não tem fibra, seu intestino piora, sua saúde piora, sua pele piora e emagrecimento não acontece. Por isso que o passo número 2 são escolhas inteligentes e fibras. Para incluir fibras na sua vida, você precisa de comer verduras e legumes. Não tem outro jeito. Os alimentos que contêm mais fibras são legumes, verduras e frutas. Nós precisamos de pelo menos 3 a 4 porções de legumes, verduras durante o nosso dia para ter vitaminas, minerais, bom funcionamento intestinal, uma pele boa, um cabelo bom, não ficar com queda de cabelo. Isso é uma soma. Quando eu falo para vocês que os legumes e as verduras são chave para a vida e para a saúde, eu quero dizer que um corpo bem nutrido é um corpo que emagrece. E aí chega no inverno, você simplesmente vai abandonando. A salada que você comia um pratão, você vai comendo uma folhinha.
O tomate também não dá, a cenoura crua também não dá, as folhas já não tem mais aquele sabor, porque tá friozinho, você tá querendo preparações quentes. E aí você tira da sua vida um fator importante, que são as fibras. Sem fibra, não tem emagrecimento, não tem saúde, não tem longevidade. E aí, Nutri, qual é a alternativa? Então, eu quero contar para vocês o que eu faço aqui na minha casa. Eu faço algumas escolhas, trocas inteligentes. Por exemplo, que tal trocar um prato de folhas de alface, tomate, por uma couve refogada com azeite e alho? É uma delícia, você está comendo as fibras da mesma forma, mas agora uma versão bem mais agradável para o inverno. Concordam comigo? Segunda troca inteligente. Por exemplo, às vezes você cozinha couve-flor, né? O couve-flor ali sem graça, coloca no prato, ela fica fria. Não é bom, fala a verdade. E se você fizer essa couve-flor gratinada com um creme de leite, um queijo ralado e colocar ela no forno? Fica uma delícia. Essa couve-flor ou brócolis também gratinado, fica uma delícia. Outras opções, por exemplo, por que você não troca as folhas por legumes refogados? Repolho refogado, abóbora assada, berinjela ao forno gratinada com queijo, tomate, orégano, fica uma delícia. A abobrinha, por exemplo, você pode fazer um espaguete de abobrinha com molho sugo e também uma carne moída. Olha que tanto de opção gostosa que eu tô te dando. Essas são as opções preferidas minhas que eu tô contando para vocês. Brócolis ao alho, fica delicioso. Então você não precisa deixar as fibras. Você tem que ser inteligente no inverno para ajudar o seu metabolismo, que já está acelerado, acelerar ainda mais. Porque se o meu metabolismo está acelerado, mas eu tiro a água, eu tiro as fibras, eu paro de fazer exercício, não adiantou nada. Na verdade, meu metabolismo vai piorar. Eu vou acabar ganhando peso no inverno. Então, não tire as fibras da sua vida. Na verdade, mude o preparo dos seus alimentos, dos seus vegetais. Faça preparações refogadas, saborosas, acrescente temperos, acrescente molhos, queijos. Tudo fica mais saboroso se você fizer com capricho. Hoje em dia, na internet, tem milhares de receitas. Então, só se você não quiser. Para os meus alunos, é só entrar na plataforma, que temos lá mais de 2.000 receitas. E, principalmente, lá, receitas de inverno é o que mais tem. Procurem lá. Então, esse é o passo número 2. Agora, o passo número 3. Muitas vezes no inverno, ainda mais agora em tempos de pandemia, nós ficamos mais em casa. E esse ficar em casa, pega um cobertorzinho, deita ali para assistir um programa, ou mesmo se eu estiver fazendo algumas atividades, a vontade de beliscar o tempo todo é muito comum, não é mesmo? E esse beliscar, ele prejudica todo o seu metabolismo. Por quê? Ele vai te dar picos de insulina o dia inteiro, o que vai atrapalhar o seu emagrecimento. Então, nos dias que você estiver em casa, cuide dos seus lanches, dos lanches da tarde, do café da manhã e dos intervalos das refeições. Esses intervalos contam e contam muito, tá bom, pessoal? O que eu como entre o almoço e o jantar, o que eu belisco, o que eu passo ali na fruteira e pego alguma coisa, isso conta. O beliscar, eu julgo que engorda muito mais do que qualquer outra coisa. De verdade, porque a gente não tem consciência do que está comendo. E mesmo que você consuma esses beliscar saudável, uma fruta, uma castanha, um iogurte, isso somado não vai te ajudar. Passa da conta, tá bom? Então, nesses intervalos, o que eu daria de sugestão para você? Tanto no café da manhã como no café da tarde, se você estiver com fome, primeiro, opções quentinhas, por exemplo, um mingau de aveia com canela, ovos mexidos com queijo, uma banana grelhada com queijo, é uma delícia. Tem muitas opções gostosas e quentinhas para fazer. Hoje mesmo eu postei uma broa de frigideira deliciosa para os dias de inverno. Imagina uma broa de frigideira com um cappuccino saudável. Tem coisa melhor? E 100% saudável.
Outra coisa, nos intervalos, eu sugiro que você sempre faça um chazinho. Você vai estar hidratando o seu corpo. Além disso, depende do chá que você usa, tem também nutrientes, não tem? Então, por exemplo, se você faz um chá de camomila, é um chá calmante, um chá de melissa, um chá de maracujá, para os dias que você está com mais ansiedade. Faça na sua garrafa de café, né? Ou numa garrafa térmica, 1 litro daquele chá do dia e vá tomando durante o dia se você tem hábito de beliscar. Porque às vezes você colocando um chazinho na boca, tira essa vontade de ficar beliscando toda hora, que é o que te atrapalha muito. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, opte por chazinhos de camomila, melissa ou maracujá. Agora, se você não é ansiosa e quer alguns chazinhos termogênicos, eu vou te ensinar um que é delicioso. 500 ml de água, você vai colocar para ferver, numa vasilha para ferver. Vai colocar uma canela em pau, 5 cravinhos e um pedacinho de gengibre. Deixa ferver bastante, coloca na sua garrafa e vai tomando esse chazinho de cravo, gengibre e canela durante o dia. E claro, se você colocar açúcar no chá, você perdeu totalmente as propriedades do seu chá. Chá é sem açúcar e sem adoçante. É para melhorar o seu paladar, tá bom? Agora, esse chazinho que eu fiz aqui, ele é muito gostoso e também pode aí estar no seu dia a dia, até mesmo nos intervalos. Ele é feito de frutas. Porém, o morango é uma fruta de baixo índice glicêmico. Então, para quem quer emagrecer, ele é bem-vindo. O que eu fiz? 500 ml de água, eu fervi com suco de meio limão e 5 moranguinhos cortadinhos. Fervi bastante isso. E aí o moranguinho, ele dissolveu na água e ficou delicioso. Além disso, eu cortei uns pedacinhos de morango e coloquei na minha xícara, no fundo da xícara, para depois adicionar o meu chazinho. Olha a cor dele, que delícia, ó. Eu vou tomar esse chá e no final você vai ver que tem pedacinhos de morango aqui dentro. E aí você vai comer esses pedacinhos de morango e esse chá, o aroma é delicioso, você colocou o limão. Então é um chá que eu gosto bastante de fazer aqui, espero que vocês experimentem aí e gostem. Se o moranguinho estiver bem docinho, melhor ainda, porque aí vai ficar mais docinho o seu chá, ok? Outra opção legal para os lanches, para você não beliscar e comer bem, são os leites, né? Muitas pessoas não têm intolerância à lactose. Então, por que não tomar leite? Se você gosta de leite e não tem intolerância à lactose, use os leites. Por exemplo, um leite integral, verdadeiro, que a gente tem uma aula sobre leite. Depois você olha aqui para você saber como escolher o seu leite. Mas, por exemplo, um leite com canela aquecido, um cappuccino, que eu tenho receita aqui também, dá uma olhadinha. O cappuccino saudável é delicioso, tem a receitinha que você pode usar. Então, num café da tarde, opções legais. Um cappuccino com castanhas. Ou então você pode consumir um mingauzinho de aveia com canela, ovos mexidos com queijo. Olha que delícia! Tem coisa melhor? E durante o dia, um chazinho. O meu de morango com limão, que tá muito bom. Combinado, item 3, prestem bem atenção. Agora nós vamos para o quarto ponto, o quarto passo mais importante para emagrecer no inverno. Esse ponto é muito importante, por quê? Quando a gente pensa em emagrecer, muitas pessoas pensam em tirar carboidratos. Eu vou parar de comer carboidrato que eu vou emagrecer. E aí você tira o carboidrato, aumenta a sua fome, e aí você começa o quê? Gerar aquela compulsão, vontade de comer o dobro, não é isso? Então a primeira coisa que eu vou te falar, o quarto ponto é colocar na sua dieta do dia a dia mais carboidratos do bem e mais gorduras boas. Nutri, como assim? Gordura não engorda? Carboidrato não engorda? Se eu colocar, eu não vou ganhar peso? Você deve estar chegando agora, os meus alunos aqui já sabem. E se você está chegando agora, assista nossas outras aulas para que você entenda que gordura ajuda no emagrecimento e carboidratos do bem são bem-vindos numa alimentação. Então, quando você aumenta carboidratos do bem e gorduras, você aumenta saciedade, nutrientes e sabor, prazer.
E aí, quando você tem sabor, você tem prazer, você se sente bem e não fica querendo beliscar toda hora. Por exemplo, alimentos muito bem-vindos durante o emagrecimento. O grupo de leguminosas. Então, por exemplo, feijão preto. Tem muita gente que coloca, feijoada engorda. Por que feijoada engorda? Depende da quantidade que você comer e de como você vai comer. Por quê? Feijoada pode ser um excelente alimento. Não sei se vocês viram, mas eu já postei aqui a receita da minha feijoada. A minha feijoada, eu vou cozinhar o feijão, eu vou colocar o quê? Os temperos naturais, alho, cebola, cheiro verde. As carnes que vão naquele feijão, normalmente eu uso o lombo ou pernil em cubinhos, bem feitinho. Olha que delícia. Faço aquele feijão maravilhoso. Os acompanhamentos de uma feijoada. Couve, laranja. O arroz, que você não precisa consumir tanto, porque o feijão já tem carboidrato, então não vamos colocar 2 carboidratos, mas pode colocar um pouquinho. Você não precisa consumir arroz, farofa e o feijão, que são 3 carboidratos. Você pode colocar mais a feijoada e escolher uma pequena porção do arroz ou da farofa. E couve, você coloca a maior parte do seu prato. Então, coloca metade do seu prato de couve, a feijoada, uma grande porção, e uma menor porção do arroz e da farofa. Vinagrete, coma bastante vinagrete junto com a sua feijoada. Pronto! Delicioso! Você comeu a feijoada, super saborosa, não tem esse negócio de versão light de feijoada. É o feijão mesmo. Faz ele com uma gordura de porco, coloque boas carnes nele, consuma com vegetais. Por que não? Porque a gente tem na cabeça que feijoada engorda. Mas você já pensou que feijoada é um prato nutricionalmente completo, que vai deixar o teu corpo com muita energia? E às vezes você vai comer um prato e vai ficar super saciada? Outra opção, o caldinho de feijão. Nos dias frios aqui, eu gosto muito de caldo de feijão. Feijão marronzinho, carioquinha, né? Que a gente gosta muito. O caldo de feijão, você pode fazer ele uma versão até um pouco mais saudável. O que para mim é mais saudável? Para mim é mais saudável você não usar óleo vegetal, você não usar tempero industrializado. Isso para mim é fazer um caldo de feijão saudável. Você vai cozinhar o seu feijão que você já tem aí na geladeira mesmo, você já pode fazer hoje o caldinho de feijão. Tenho certeza que tem um feijãozinho aí na sua geladeira, seja preto, carioquinha. Você vai liquidificar. Presta atenção na receita aqui, hein? 2 copos de grãos de feijão cozidos com mais 2 copos de água. Liquidifica. Depois, você vai procurar aí se sobrou um pouquinho da carne do almoço. Você gosta, não sei se você gosta, por exemplo. Uma carne que às vezes eu faço um lombo, um pernil, sobra um pedacinho, eu deixo no freezer, congelado. Porque aí, numa hora dessa, eu já corto esse pedacinho de carne que sobrou, refogo ali numa panela com alho, cebola, pimenta e adiciono deixo fritar bem essa carne. Se você não tem esse restinho que sobrou, às vezes sobrou um pedacinho de linguiça, às vezes sobrou um pedacinho de carne, você usa. Se não sobrou, você pode comprar também um pernil ou um lombo, fazer ele em cubinhos, bem feito, até ele ficar prontinho, sequinho, sabe? Bem feito. E aí, depois disso, você refoga com bastante alho, cebola e temperos que você gosta e adiciona esse feijão que você bateu, 2 copos de feijão com 2 copos de água. E deixa ele ficar bem, passar o sabor da carne, dos temperos para o feijão. Esse caldinho fica incrível, gente. Fica delicioso. E você pode fazer uma porção maior e guardar no seu freezer vários potinhos. Aí, às vezes, você que trabalha fora, que não tem muito tempo, chegou à noite, você tira do freezer um potinho e descongela. É super prático. O caldinho de feijão, aqui em casa, eu uso muito assim, às vezes eu faço uma couve refogada para comer junto, que fica uma delícia. Então, além do feijãozinho, coloco a couve refogada. Fala a verdade, se não fica bom? Isso vai ajudar a emagrecer? Sim, isso é comida de verdade. Isso é o que você deve comer para nutrir o seu corpo e também para emagrecer. Outro leguminosa que fica uma delícia, a lentilha, o grão de bico. São todas leguminosas que podem fazer caldos, cremes, refogados, que são bem-vindos. Um grão de bico com tomate, cebola, é uma delícia. A lentilha é excelente para colocar
nos fazer um caldo. Então, aqui em casa, por exemplo, linguiças. Existem muitas linguiças artesanais que são puras, de carne. E fica uma delícia. Às vezes sobra, eu guardo uns pedacinhos, aí eu coloco no feijão e tudo isso. Tá certo? Agora, se você é vegetariano, é só não adicionar as carnes. Os legumes aí são bem-vindos para vocês, as leguminosas, né? Feijão preto, caldinho de feijão. Quem fizer caldinho de feijão hoje aí, me conta, hein? Lembrando que toda vez que você vai fazer um caldinho de feijão desse, ou uma feijoada, ou com a lentilha, ou com grão de bico, adicione ou a gordura de porco, ou azeite de oliva, que são gorduras boas. Todas as vezes que você for, por exemplo, tomar o cappuccino de manhã ou de tarde, adicione um pouquinho de óleo de coco, de manteiga, porque são gorduras boas. Outra coisa que fica muito legal para melhorar carboidrato e gordura, a gente está no quarto passo ainda. Cremes com inhame, cenoura, abóbora, eu adoro e fica perfeito. Você pode adicionar em creme de inhame couve para ter fibra e proteínas, por exemplo, um frango desfiado. Não é uma delícia? E eu não posso deixar de falar para vocês até um alimento que eu comprei para fazer hoje aqui em casa. Então, quem me acompanha, eu vou gravar a receita para vocês. O caldo de ossos, né? Que vocês sabem que o Dr. Cristiano adora, que ele já falou em live. O caldo de ossos eu vou fazer hoje. Eu comprei uma costela que tá maravilhosa, com bastante carne. Eu já pedi um pedaço de costela que não tenha tanta gordura. O problema da costela é que gordura não, a questão da gordura ela faz bem, mas não é excesso também, né? Nem nada em excesso, tudo em excesso vai te fazer mal, ok? Então eu pedi uma costela que tenha menor quantidade de gordura. Eu já vou deixar, ela já tá, na verdade, vou colocar ela para cozinhar. Vamos cozinhar essa costela com bastante temperos. Depois eu vou desfiar essa carne e o caldo eu deixo de um dia para o outro para que a gordura fique e faça aquela natinha em cima da panela, sabe? Quando você cozinha carne. Aquela natinha eu jogo fora, porque é muito excesso de gordura, não faz bem. E aí, então, eu faço a sopa de legumes, tudo isso com esse caldo de ossos. Tá certo? Então, use aí o inhame, cenoura, abóbora. Além de tudo isso, né, pessoal, aumentar a imunidade. Nesses tempos de pandemia, nutrir o nosso corpo e você não vai ganhar peso. Agora, vamos para o quinto passo para não engordar durante o inverno e perder peso, queimar gordura. Movimento do seu corpo. Falando nisso, o seu metabolismo pode se acelerar muito com movimentar o seu corpo. Porém, nos dias de frio, a sensação de preguiça, de corpo ruim, que dá assim, às vezes, né, um desânimo. Hoje mesmo estava frio aqui. E aí eu estava assim, com o corpo bem preguiçoso. A gente acorda, não está querendo fazer exercício. Mas a gente não vai porque a gente quer. A gente vai por disciplina. E hoje eu não estou fazendo exercício fora por causa da pandemia, a gente não está indo na academia nem nada. Eu pego um vídeo no YouTube e faço um treino. Eu faço o treino que tem dentro do Leve, né? Todas as minhas alunas têm treino dentro do Leve. Então, coloco no computador e faço o treino. Então, eu fiz o meu treino de 15 minutos sem querer mesmo. Mas depois que eu fiz, menina, você não sabe a energia que eu fiquei. Minha disposição foi outra, minha energia foi outra. Foi maravilhoso. Então, o quinto passo é o movimento do corpo que não pode faltar. Vamos fazer um resumo, então? 5 passos para você emagrecer? Quais são? Vamos ver quem que tá por dentro aí, que pegou tudo. Primeiro passo, cuide da sua hidratação. Segundo passo, coloque fibras na sua vida, em grande quantidade, almoço e jantar. Terceiro passo, cuidado com o belisca-belisca durante o dia. Cuidado com isso. Quarto passo, aumente carboidratos e gorduras do bem, que eu já ensinei. E o quinto passo, movimenta esse corpo, porque o corpo parado é um corpo doente. Nós precisamos de movimento, tá? E lembrando que o movimento bem orientado é outra coisa, né? Com um educador físico. Mas hoje em dia, às vezes, a gente não tem essa possibilidade de ter um educador físico por causa da pandemia. Então, dá muito bem para você fazer o movimento aí do seu corpo sem esforço. Eu falo muito assim para vocês, pessoal, é sair da estaca zero para o 1. É como um degrau de escadas. Quando eu falo aqui em evoluir, eu não estou falando para você ser perfeita. Eu estou falando para você evoluir aos poucos, com calma, no seu tempo. Então, se você não faz nenhum exercício,
Talvez se você fizer um alongamento, 10, maravilha. Talvez se você hoje fazer uma corridinha em volta da tua mesa de jantar, tá ótimo. Um polichinelo. Mas se você faz um exercício, outras coisas, evolua do seu jeito. Ó, eu quero mostrar para vocês aqui o meu chazinho, que tá uma delícia. Vou até virar o computador aqui para mostrar. Olha, com os pedacinhos de morango, tá? Ó, esse aqui é o chazinho. Muito gostoso. Experimente novos sabores. O inverno pode ser para você um aliado para você ficar magra e ganhar saúde. Muita saúde para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática esses 5 passos do nosso chazinho da tarde. Tudo de melhor para vocês. Muita saúde e até amanhã às 15 horas. Um beijo da Nutri.